Você com certeza já deve ter ouvido falar em hérnia de disco. É algo mais comum do que imaginamos. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, 8 em cada 10 pessoas no mundo já tiveram, têm ou podem vir a ter o problema. Uma lesão que pode ser tratada facilmente se diagnosticada corretamente. Profissional da área de educação física, André estava acostumado com alguns incômodos musculares. Mas quando as dores aumentaram, ele decidiu procurar um especialista. E o susto foi grande quando descobriu que estava com uma hérnia de disco. Esse último mês foi onde veio essa dor mais aguda, né? E do nada, assim, numa segunda-feira, eu senti uma dor absurda ao levantar da cama. O sábado e domingo, onde a gente estava tendo treinamentos, eu já estava com incômodo, tomando alguns medicamentos paliativos, né? Que a gente vai sempre empurrando com a barriga, né? E eu nunca tinha, não nem sabia que eu tinha essa hernia de disco, né? Então, quando eu me deparei com isso, fui no especialista, fiz o exame e logo imediato, por algumas recorrências dessa dor e do processo, né, que já vinha há um bom tempo sem eu saber que era uma hérnia, eu fui diagnosticado a hérnia e ela era cirúrgica, né, naquele momento, né? A hérnia de disco pode ser causada tanto por uma predisposição genética quanto também por fatores externos. Má postura, fumo, lesões e sedentarismo são algumas das possíveis causas para o surgimento da hérnia. A hérnia de disco é quando um pedaço do nosso disco, que é esse amortecedorzinho que a gente tem entre as vértebras, ele sai para fora e leva uma compressão de uma das raízes nervosas que saem da coluna. Para a gente entender isso, a gente tem que entender um pouquinho da anatomia, de como é esse disco. Então, aqui por transparência, dá para a gente ver que o disco ele tem um anel de cartilagem com um conteúdo de gelatina dentro. Se esse anel de cartilagem ele sofre uma fissurazinha, igual está ali em vermelho, esse conteúdo ele pode sair para fora, igual uma pasta de dente. Então, o que acontece é justamente isso aqui, ó. Aqui ele tem o defeito e quando a gente aperta, ele pega e sai para fora. E isso leva a uma compressão da raiz nervosa e vai dar todos os sintomas de dores, principalmente descendo nas pernas, quando é na região lombar, muitas vezes acompanhada de perda de força e perda de sensibilidade. Na maioria dos casos, o tratamento da hérnia de disco é conservador, com fisioterapia e uso de medicamentos indicados por especialistas. Mas, em casos mais graves, pode ser necessário um procedimento cirúrgico. Hoje a gente tem uma tecnologia muito mais avançada do que a gente tinha no passado, que é a endoscopia de coluna. O que é isso? A gente utiliza esse instrumento, que tem esse tubo bem fininho, de 7 milímetros, e com uma pequena incisãozinha da pele, a gente consegue introduzir esse aparelho até a região da hérnia e por ele a gente consegue acoplar uma câmera de alta resolução e consegue transmitir a imagem da ponta no monitor até 4K. E com isso a gente consegue ver muito bem como é que está lá dentro e por dentro desse aparelho a gente consegue entrar com os nossos instrumentos, chegar até onde está a hérnia e tirá-la. Isso preservando toda a estrutura, músculo, ligamentar, óssea, e isso traduz numa recuperação muito mais alta. O paciente normalmente ele tem alta com 4 horas de cirurgia, já pode ir embora para casa e o alívio da dor é quase que instantâneo. Passando por uma recuperação pós-operatória tranquila, André já se prepara para voltar aos trabalhos físicos, mas agora com atenção e precaução para qualquer sintoma. A gente sempre tem que estar atento e buscando bons profissionais para trabalhar com a gente, né? Eu acho que quando a gente sente dor, a gente tem que buscar um especialista da onde está vindo a dor.